Meu nome é Luciane Marinoni, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia e estou junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenando esse projeto, né, o CESP 2021, do DIBEF, e hoje, então, nós vamos dar início ao nosso segundo webinário. No dia 30 de setembro, nós fizemos a apresentação do projeto, inclusive o vídeo está à disposição no canal do CIBBR do YouTube, para aqueles que quiserem rever a apresentação e para aqueles que quiserem também ter uma noção exata do que é o projeto. E hoje, então, nós vamos dar continuidade a uma série de 7 webinários, os próximos 4 relativos ao Specify. Agradeço a presença de todos, aqueles que estão aqui conosco na sala do Zoom, e agradeço aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Gostaria agora, então, de convidar o Dr. Luiz Henrique Mourão do Canto Pereira, coordenador geral de Ciência e Biodiversidade da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para fazer uso da palavra. Gostaria muito de agradecer em nome de toda a comunidade, principalmente da Sociedade Brasileira de Zoologia, a oportunidade e a confiança em que nós façamos essa coordenação. Obrigada, doutor Luiz Henrique, a palavra é sua. Obrigado, Luciane. Bom dia a todos, né, os colegas que estão aqui por meio da plataforma Zoom, para aqueles que estão assistindo aí por outros canais. É um prazer estar aqui hoje, né, dando continuidade a essa série de eventos, webinários que estão sendo realizados no âmbito desse projeto do CESP e do DIBEF, né, CESP Capacity Enhancement Support Program, que é um programa dessa plataforma global, né, de biodiversidade que o Brasil integra, é membro pleno desde 2019, né, então o Brasil está plenamente integrado à plataforma e nós, como Node Manager, né, responsável pelo nó brasileiro, a necessidade de integrar, né, esse tipo de iniciativa com outras iniciativas em andamento, quer seja no nível nacional, quer seja no nível internacional. Temos aqui o Dr. Rui Figueira, responsável pelo nó de Portugal, e essa iniciativa, né, que está ocorrendo, ela dialoga com os demais países de língua portuguesa. E além disso, vou ser muito rápido, mas só para falar, né, temos boas notícias também, né, para os demais curadores, né, os atores aí que têm atuação em redes, em coleções biológicas. Também o Ministério, como contrapartida desse projeto, né, uma ação que já tentamos no ano passado, em 2020, por uma série de questões administrativas não conseguimos contratar, mas nesse ano já está início, né, está começando nas próximas semanas, um projeto para estruturação de uma rede de coleções biológicas, não só zoológicas, mas também de outras áreas, né, botânica, microbiologia. Então, a ideia seria trazer as melhores práticas, né, trazer informação, qualificação, para que todos possam se beneficiar desse tipo de iniciativa. Então, para finalizar, novamente, muito obrigado pelo convite. Fico feliz por estar em pleno andamento essa iniciativa e desejo um ótimo evento para todos. Obrigado. Muito obrigada, doutor Luiz Henrique. Ontem mesmo, só para que todos já saibam, né, com relação a essa novidade que o doutor Luiz Henrique colocou, dessa parceria, novamente, com as sociedades brasileiras científicas relacionadas à biodiversidade e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ontem nós já fizemos uma das primeiras reuniões da Sociedade Brasileira de Zoologia com o Fórum de Sociedades para tratar justamente dessa questão do desenvolvimento do projeto. Então, as coisas vão andar, né, estão andando, e eu acho que o resultado vai ser bastante importante para o Brasil e para as coleções biológicas. Então, agora... Principalmente, Luciane, desculpe, com as perspectivas do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Sim, né? sim, a ideia é que nós tenhamos uma atuação forte junto ao Ministério do Meio Ambiente, né, provendo essa competência dos senhores, né, para fazer o melhor uso que compete, né, à ciência, né, percentual, né, do fundo que virá para a academia, as coleções biológicas. Obrigado. Ótimo. Fico muito satisfeita, muito feliz e aqui, publicamente, eu me comprometo em fazer de tudo, né, que esteja ao meu alcance para que esse projeto seja um sucesso. Bom, então agora eu gostaria de convidar o Dr. Rui Figueira para fazer a sua apresentação, né? Hoje nós estamos começando uma série de 4 webinários relacionados ao Specify,
E hoje nós teremos, então, a introdução ao Specify. O Dr. Rui Figueira, ele é da Universidade de Lisboa e é o representante, o ponto focal do GIBIF em Portugal. Então, é uma parceria, né, que o GIBIF do Brasil está tendo com o GIBIF de Portugal e Angola, e com a participação dos países lusófonos. Então, ainda nós temos a participação de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Obrigada, doutor Rui. Ora, viva, boa tarde ou bom dia para o caso das pessoas que estão no Brasil. Nós, deste lado do Atlântico, será boa tarde. É um gosto de estar aqui, é uma colaboração entre os vários nós, SBIF, que já são participantes, os países participantes no SBIF, que é Brasil, Portugal e Angola, e também a colaboração com outros países de língua portuguesa, precisamente para aumentar a nossa capacidade de uso de software para a gestão de equações biológicas. Hoje vamos ter o primeiro de 4 webinars sobre a plataforma Specify, que é o foco principal deste projeto. Eu vou, entretanto, partilhar a minha apresentação. Portanto, nós, como dizia, vamos ter agora 4 webinars neste projeto. Este projeto tem uma componente de webinars importante dedicada às equações biológicas, e teremos agora 4, onde vamos percorrer vários aspectos da plataforma Specify no que se refere à gestão e publicação de dados de biodiversidade associados às nossas equações biológicas. Hoje vamos fazer então a introdução à plataforma Specify. Para preparar este webinar de hoje, interessa-nos muito saber quais são as necessidades, quais são os requisitos que têm as pessoas que estão associadas às coleções, nos seus diferentes papéis, e, portanto, fizemos um questionário que terão recebido anteriormente e para o qual responderam através do Google Forms, para identificar, então, quais são essas necessidades. Este questionário teve uma grande participação de 232 respostas, a maior parte delas do Brasil, naturalmente, mas também de outros países. Perguntámos qual é o cargo que a pessoa desempenha relativamente à equação. A maioria das pessoas respondeu ou está associada no papel de curador. Algumas responderam curador e outra função. Nós aqui assumimos só o papel principal que foi indicado, ou o primeiro papel que foi indicado. Portanto, temos muitos curadores, temos pesquisadores, mas temos também técnicos, estudantes e outras pessoas noutras funções. Quais é que são os aspectos que as pessoas mais valorizam para a gestão de uma equação através de software, com o recurso à informática? O principal tópico que foi referido é da qualidade dos dados, e isso é muito importante. É algo que vamos ter que trabalhar, e vamos trabalhar nestes webinars sobre o Specify, mas também o acesso aos dados, portanto, a possibilidade de aceder à informação em cada momento e a sua gestão, a segurança dos dados e também a padronização dos dados. A padronização dos dados é muito importante para conseguir que, através da consistência desses dados, nós possamos fazer boas análises da informação. A segurança dos dados tem vários aspectos, tem aspectos relacionados com a forma ou as permissões de acesso aos dados, mas também tem aspectos relacionados com a própria garantia de que esses dados são preservados, são mantidos, não são perdidos por uma eventualidade de uma avaria, de um caso extremo. Nós tivemos a triste notícia há um ano passado, ou 2 anos, do Museu de História Natural do Rio de Janeiro, e, portanto, evitar que esse tipo de eventos impliquem uma perda de dados é muito importante, e o software serve também para isso. Curiosamente, há outras categorias que as pessoas também referiram, e uma delas que nós não perguntamos de propósito, porque será tratado num webinar posterior, mas as pessoas fizeram questão em indicar que é também a publicação dos dados, que é a quinta categoria desta resposta. Quisemos também saber quem são as pessoas que fazem a gestão informática, se é uma pessoa com uma funcionalidade principal ou se há vários tipos de utilizadores das bases de dados. Vimos que
A maior parte das pessoas são naturalmente os curadores, mas também temos muitas equações que também dão acesso a técnicos e preparadores de material para a gestão dos dados. Noutros casos são também pesquisadores e, portanto, podemos ter várias pessoas em diferentes papéis a aceder aos dados e também estudantes. É um aspecto muito importante e muito relevante, porque a introdução dos estudantes nesta comunidade, numa fase inicial da sua formação, é muito importante para a garantia da sustentabilidade da gestão das próprias coleções. Outra questão que colocamos está relacionada com a segurança dos dados. Quem é que as pessoas esperam que vá aceder aos dados e, na verdade, se é necessário garantir essa segurança com diferentes níveis de acesso. A maioria das pessoas, vocês veem que mais de 2/3 das pessoas dizem que sim, que é necessário criar diferentes níveis de acesso aos dados. Apenas 8% das pessoas dizem que não e outros 20% dizem que talvez. Portanto, ainda provavelmente não terão os conceitos sobre o que significa definir diferentes níveis de acesso às bases de dados. Outra questão colocada foi quantas é que são as pessoas que fazem a gestão dos dados. A maioria das pessoas respondeu que são técnicos e curadores, naturalmente, é uma resposta esperada, mas isto significa então que há mais do que uma pessoa a fazer a gestão dos dados. Noutros casos, é indicado que são todos os utilizadores da base de dados, portanto, pessoas com os diferentes papéis, desde curadores, pesquisadores, estudantes, técnicos, todos fazem gestão dos dados. Mas há uma parte importante de respostas que indica que apenas uma pessoa fará a gestão dos dados. Isto é relevante para perceber a identificação do perfil do utilizador da base de dados e como é que nós vamos garantir a sua correta formação e capacitação para poder usar bem a base de dados. Outra questão que colocamos está relacionada com quais são as atividades em que as pessoas esperam poder utilizar o Specify. Todas elas, muitas delas foram indicadas, aqui era uma resposta de possibilidade múltipla e, portanto, as pessoas naturalmente indicam o inventário das espécies para obter informação atualizada sobre o conteúdo da sua equação, a gestão de empréstimos e de trocas entre equações, a impressão de etiquetas, a preparação de relatórios, isto são as categorias mais respondidas, mais classificadas, mas também a associação de anexos, sejam imagens, sejam os documentos, e também o registro de ações de conservação. Por exemplo, quando existe uma desinfestação na coleção, é importante, ou pode ser importante, fazer o registro que houve essa ação. Isso conta para o histórico da gestão da própria equação e as pessoas também indicam essa como sendo uma valência importante das bases de dados. Qual é a fonte de informação a partir da qual as pessoas contam fazer a criação da base de dados ou a manutenção da gestão da base de dados? Se esta fonte é uma fonte que está atualmente já em formato digital, em formato planilha ou noutro tipo de base de dados, ou está em papel. A maioria das pessoas diz que tem ambos os tipos de fontes, isso é normal, mas indica que já tem uma componente digital e de gestão digital da equação. Mas uma parte também importante das respostas indica que há pessoas cuja fonte principal são dados já digitalizados. Noutra parte, algumas pessoas, cerca de 40 pessoas, indicam que têm apenas formato em papel. Reparem, esta resposta é importante para nos orientar sobre o tipo de necessidades, nomeadamente de importação de dados de outras fontes, já em formato digital, para dentro do Specify. E, portanto, enquanto que temos aqui 40 pessoas que apenas têm dados em papel e, portanto, podem arrancar com uma base de dados de novo, inserindo os dados diretamente no Specify, há uma parte importante das pessoas que têm dados em formato digital e para as quais nós temos que garantir que têm a possibilidade de importar esses dados para o Specify. E, finalmente, a última questão era uma pergunta de texto aberto para as pessoas indicarem comentários ou preocupações que têm desta componente de utilização de um software para a gestão de equações biológicas. E foi feito um trabalho aqui pela Clara Green do CBBR
de identificação das categorias principais sobre as respostas que as pessoas deram, e temos naturalmente a maior preocupação do gerenciamento das equações, mas também associado a isso a disponibilização de dados. Portanto, já há uma predisposição importante das pessoas para conseguirem partilhar os dados com a comunidade científica e usar o software para isso. Temos outras componentes associadas à gestão da própria equação, a impressão de etiquetas, por exemplo, a inclusão de mapas e imagens, a divulgação da equação, outra vez, não só na componente da disponibilização de dados, mas também de tornar essa equação acessível ao público em geral, e algumas pessoas com interesse natural em aprender mais sobre o Specify. Portanto, isto sobre o questionário que fizemos, e portanto eu agora avançaria para o Specify. Nós vamos ter neste webinar de hoje uma apresentação genérica que vou fazer agora a seguir sobre as diferentes componentes do Specify, e depois avançará o Cleverson com uma apresentação detalhada sobre a componente de inserção de dados do Specify. Ora bem, o que é o Specify? O Specify é um sistema para gestão de equações biológicas, que está disponível para todos os domínios. Portanto, não está preparado apenas para equações zoológicas, está assim preparado também para equações botânicas, e dentro das equações zoológicas, inclusivamente, temos a sua adaptação a diferentes tipos de equação, sejam equações de mamíferos ou de aves, ou equações de artrópodes. Todas estas equações têm necessidades específicas e o Specify está preparado nestas diferentes disciplinas para adaptar-se às necessidades de cada um destes tipos de equação. O que é que permite? Permite, naturalmente, a inserção, a pesquisa de dados, a gestão de interações, nomeadamente os empréstimos, as trocas e as ofertas, a realização de georreferenciação para a atribuição de coordenadas aos espécimes quando estes não têm essa informação nos dados de origem, a produção de relatórios, de etiquetas, componentes para fazer cópias de segurança dos dados ou a própria gestão do acesso aos dados, e também a publicação de dados através dos BIF, através do CBBR ou de outras plataformas. O software é um software de código aberto, portanto está disponível para todos e é gratuito. E, portanto, é distribuído sem custos, e isto é uma componente muito importante na decisão sobre a adoção de uma plataforma. Toda a informação sobre o Specify está acessível pelos promotores do projeto Specify neste endereço web indicado no fim do site. O Specify, portanto, tem vários componentes, como dizia, o mais usualmente utilizado e mais que as pessoas mais facilmente reconhecerão é o Specify 6. O Specify 6 é a versão, é o componente do programa, da plataforma, digamos assim, para uso no computador pessoal, seja o nosso desktop, seja o nosso laptop, é o programa que nós vamos usar para fazer todas as operações de gestão da equação. Este programa é complementado, quando assim exista essa necessidade, pelo Specify 7, para que se possa fazer a gestão não no computador pessoal, mas através do browser da internet. E, portanto, com uma instalação de Specify 7, é possível fazer a gestão remotamente, estando em casa, estando deslocalizado noutro sítio, através do browser, através da internet, mas é importante perceber que a instalação de Specify 7 é realizada sobre o Specify 6. Portanto, não vive isoladamente, não tem que ter por base, por trás, uma instalação de Specify 6, onde algumas das configurações são realizadas. Uma terceira componente desta plataforma Specify é o Specify Web. Este Specify Web é para uso através da internet, mas apenas para consulta, portanto, para visualização de informação. Não permite a inserção de dados nem a gestão de dados. O Specify Web tem estas diferentes visualizações da lista com os registros dos espécimes, ou as imagens dos próprios espécimes que foram anexados aos registros, e, inclusivamente, se os registros tiverem sido georreferenciados, a possibilidade de ver sobre um suporte espacial a informação sobre os nossos registros.
Portanto, o Specify Web não permite gerir a informação com inserção de dados, apenas permite, de uma forma aberta, consulta dos dados através da internet para todos. Temos também o Attachment Server. O Attachment Server é necessário quando nós estamos a trabalhar num ambiente multi-utilizador, portanto, há várias pessoas a usarem a base de dados de diferentes computadores e, portanto, para que todas estas tenham acesso aos anexos, é necessário instalar esta componente num servidor para partilha de anexos. Depois, uma outra componente acessível para os membros do consórcio Specify é o Specify Cloud, que não é mais do que uma extensão do Specify 7, mas neste caso, em que a própria instituição não tem que fazer nenhuma manutenção da infraestrutura, não tem que instalar nada, vai aceder através do browser ao Specify 7 e todas as componentes de gestão da equação. Além disso, algo muito importante para a decisão da adoção do software é também qual é a comunidade que usa o software, porque isso, a dimensão dessa comunidade vai nos dar uma ideia de onde é que eu posso obter apoio, quem são as instituições que também estão a usar o software e que me vão apoiar nas necessidades específicas que eu tenho. O Specify está instalado em termos globais em mais de 400 instituições e neste momento o software e este grupo de componentes da plataforma continua a ser desenvolvido com o suporte do Specify Collections Consortium, em que os membros do consórcio pagam uma cota para suportar exatamente esse desenvolvimento. Neste contexto, é também muito importante qual é o suporte, saber qual é a informação, a documentação que temos de apoio. E, portanto, neste contexto, para além do manual de utilização completo sobre o Specify, este está em inglês e algumas destas componentes vão ser traduzidas para português no âmbito deste projeto, existem também um conjunto de vídeos que ajudam para ações específicas no Specify. Os Helpcast vídeos são vídeos de 20 minutos que explicam completamente como realizar a inserção de um registro, ou a pesquisa de um registro, ou o mapeamento de um registro. São vídeos mais longos em que se desempenha uma tarefa completa. Os vídeos snippets são vídeos muito curtos que explicam como fazer uma operação específica, como criar um novo registro, ou como fazer uma cópia de um novo registro copiando os dados do registro anterior. Portanto, operações muito simples em vídeos muito curtos que nos permitem tirar imediatamente uma dúvida. Além disso, estão também disponíveis vídeos resultantes de formações anteriormente realizadas e, portanto, com aulas completas sobre o uso do Specify. O Specify tem vários componentes, existe para todos os tipos de sistemas operativos, Windows, Macintosh e Linux, mas o Specify, tomem nota que é um programa que vive ou que trabalha sobre a base de dados. Portanto, nós temos que ter informação da base de dados em SQL ou MariaDB, é a base de dados, e, portanto, quando instalamos o Specify, o Specify vai usar essa base de dados para depositar e recuperar os dados. Para o Specify poder funcionar, temos que ter o Java. Portanto, as componentes que fazem parte das várias tipos de instalação estão aqui nesta tabela, não vou repetir aquilo que ainda agora disse. Portanto, para finalizar, podíamos fazer aqui uns cenários de consoante as minhas necessidades, ou seja, consoante as dimensões da minha equação e a forma como eu faço a minha equação, como eu faço a gestão da minha equação, que requisitos é que eu preciso de ter instalado destas componentes. Se for uma equação pequena, em que apenas é operado por uma pessoa, por operador, e não há outras pessoas a intervir, ou se intervirem nessa gestão, é feita através de um computador, sempre o mesmo computador, então eu terei um computador só, onde tenho que ter a instalação do MySQL, do Specify, suportado por Java. Há de haver casos em que a equação tem uma dimensão maior, são várias as pessoas a fazer a gestão de dados, e, portanto, nesse contexto, para que toda a gente aceda aos dados atualizados, eu tenho que ter um servidor onde terei a instalação do MySQL. Recordem-se que o MySQL é onde os dados são depositados, e também o Attachment Server, que serve para partilha de ficheiros associados aos registros. E depois terei vários computadores, várias workstations ligadas à base de dados para cada um dos operadores. Todos estes operadores estão sempre a aceder aos ficheiros que estão no MySQL, portanto, dados atualizados,
e em cada uma das workstations teremos que ter o Specify e o Java. E no último caso, em que temos então uma instalação de uma infraestrutura para suportar uma equação de grandes dimensões e que há necessidade de vários tipos de serviços, então teremos a reprodução desta estrutura que anteriormente disse, de múltiplos utilizadores em Specify 6, acedendo aos dados que estão sempre no servidor de base de dados MySQL, mas adicionalmente podemos ter utilizadores remotos que através da web vão aceder usando o Specify 7. E inclusivamente eu posso ter também uma versão de Web Portal para disponibilização de dados, para visualização de dados para a comunidade. Portanto, através da internet irão, quem usa o Specify 7, ter acesso à gestão, quem vai usar o Web Portal ver os dados. É, nesse caso, necessário ter um segundo servidor que vai suportar esta instalação de serviços através da web. E, portanto, isto era aquilo que eu tinha para apresentar em termos genéricos sobre a plataforma Specify. O Cleverson vai avançar agora com a parte mais interessante, que é do uso da própria ferramenta. Obrigada, Rui. Eu gostaria então de convidar agora o Dr. Cleverson Santos, do Museu Emílio Guild, paraense Emílio Guild. Ele tem uma experiência bastante grande, né? Porque todo museu ele está atualmente com as suas coleções sendo gerenciadas pelo Specify. Então, eu gostaria de convidá-lo e agradecer, Cleverson, a sua participação. Se você puder compartilhar e começar. Bom dia a todos. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma honra participar mais dessa ação, né, envolvendo as coleções, envolvendo o CIBBR, DBIF e o Specify. Nós, como eu falei, como a Luciana falou, a gente já tem uma experiência desde 2009 trabalhando com o Specify e começamos justamente isso com o que o Rui falou. Nós começamos com uma máquina local, depois passamos por um servidor e hoje nós já temos nossas coleções envolvidas aí numa plataforma de múltipla dimensão, né? Com um servidor, com as coleções acessando esse servidor e também publicando aí nas plataformas online. Então, nós já temos hoje 11 grandes coleções e 44 datasets dentro dessa gestão, né? Eu sou curador aqui no museu também, trabalho com carcinologia, né? E desde que eu entrei aqui, a gente começou a fazer esse processo junto com a ajuda também do CIBBR. Bom, então vamos ao que interessa, nós vamos falar então do Specify em si, e a grande pergunta a apresentação baseada na experiência que a gente tem, é por que a gente deve usar o Specify, né? Por que nós estamos, em que de fato ele ajuda mais relativamente aos processos de curadoria. Então, na verdade, o Specify ele atua desde a parte de coleta, onde você pode organizar dados, inserir dados de coleta, organizados dos seus trabalhos de campo, parte de preservação, que ajuda muito no manejo da coleção, armazenamento e organização dos espécimes, que é o que a gente geralmente almeja de início, né? Fazer o manejo e o inventário, né? As coleções elas não são estáticas, elas estão sempre se movimentando, os dados estão sempre mudando, então nós conseguimos ter uma ideia e como fazer isso e como organizar isso. Planejar o crescimento da coleção, como que ela tem sido seu aporte, isso é muito importante, né? Principalmente o que vai afetar em termos da infraestrutura, interações, ou seja, os nossos empréstimos, as nossas doações, o que a gente faz, uma grande geração, capacidade de geração dos nossos relatórios, quando nós precisamos não só imprimir etiquetas, ou mesmo a parte de os invoices, né, os famosos empréstimos, mas também outros tipos de relatórios que nós viemos a ter que precisamos prestar contas da coleção, e, por fim, também atuar na divulgação do acervo, uma vez que a gente consegue personalizar essa divulgação. O que geralmente, quando falamos em bancos de dados, o que as pessoas geralmente não têm muita ideia, mas o que acontece quando nós colocamos os nossos dados em Specify? Então, imaginemos aqui alguns dados simples, básicos, que nós vamos ter em coleções, onde nós temos aqui uma categoria que está voltada à taxonomia do grupo, a quem estipulou essa taxonomia, uma parte da geografia, que nós podemos falar assim, onde foi coletado esse material, ou dados mais afins da localidade, longitude, quem foi que coletou e que data, e também em termos da preparação, o que consiste o material, em que tipo de material que ele está e quais são os indivíduos. Obviamente que esses dados podem ser entendidos para uma grande gama de outros tipos de dados.
O que ele faz? Então, imagine que a gente tem isso numa planilha, ou a gente tem esses dados em um livro de tombo, ou até mesmo numa etiqueta de acervo. Quando nós colocamos esses dados dentro do chamado banco de dados, pelo Specify, esses dados, eles são, imagine que essa planilha, ela é separada em várias tabelas com os seus devidos campos. Então, você vai ter uma tabela que nós podemos dar o nome de taxon, uma de determinação, uma de geografia, uma de localidade, uma de preparação. Existem diversas vantagens a respeito disso, principalmente quanto ao gerenciamento, dados comuns entre os registros. Você pode já aqui ter uma grande gama de correção de erros, né? Você pode corrigir células, palavras escritas erradas, e você pode corrigir muitos dados ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante. Bom, imagine, então, que essa planilha ela foi distribuída em várias tabelas, e cada tabela tem o seu campo. Então, você pode imaginar uma sala onde você esparrama todas essas tabelas. E quando você quer acessar determinado dado ou conjunto de dados, ele vai buscar essas informações dos determinados campos da forma que você ordenar. Não precisam ser todos, pode ser alguns, ou pode ser de uma forma completa. Essas tabelas, elas poderão se correlacionar entre si, por exemplo, para você pegar a determinação total do exemplar, ele vai usar os dados de uma tabela de taxon, a mesma coisa para a localidade quanto uma tabela de geografia, e às vezes tabelas podem informar diretamente o seu banco de dados. Ele vai concatenar isso de novo e vai te mostrar nas diferentes formas que você quiser. Ou seja, você pode mostrar ele numa forma de etiqueta ou relatórios. Você pode ter isso diretamente dentro do Specify, já no formulário, com esses dados preenchidos. Você pode construir um conjunto de dados da forma que você quiser, já em uma planilha, exportar essa planilha, não precisa ser de toda a coleção, mas com algum atributo que você tenha colocado. Então, basicamente, é isso que acontece. Entrando no Specify diretamente, a gente já entra numa tela inicial aqui, onde nós temos um menu lá em cima, com alguns outros botões com várias funções, e durante os webinários nós vamos esmiuçar mais cada função dessas aqui. Por hoje, a gente vai mostrar mais essa parte dos dados, tá? Então, voltando aqui, quanto à entrada de dados, então já atua aqui, você pode colocar todos os tipos de dados e vão te ajudar na organização. Então, ele vai abrir sempre um formulário para cada tipo de dado que você quer colocar. Usualmente, a gente abre um objeto da coleção, que ele se chama, e vai ter várias outras dados lá dentro que você pode inserir determinados campos, né? Então, ele faz a entrada de dados direta, né? Essa entrada de dados, aqueles dados que o Rui falou que tem muitas pessoas que não têm ele sequer em planilhas, tem apenas em papel ou em algum outro formato. A gente tem a parte com os dados, nós podemos fazer uma grande parte que nós vamos ver no webinário 3, é a parte de geração de etiquetas e outros formulários. Você pode simplesmente selecionar dentro da sua planilha que dados que você quer colocar nessa etiqueta, ou nesse empréstimo, ou nesse formulário, no relatório que você quiser. E, através de uma ferramenta do iReport, o que ele faz, na verdade? Basicamente, você configura, muito parecido com um Word aqui, mas existem umas atribuições, você pode escolher quais campos você quer colocar na sua etiqueta da forma que você quiser, com a formatação que você quiser, com ou sem código de barras. Essa ferramenta vai linkar esses dados e, quando ela for acionada lá dentro do Specify, ela vai construir a sua etiqueta para impressão. Por exemplo, aqui está uma etiqueta construída com os dados do Specify num formato que o curador aqui escolheu. Também podemos ter outros tipos de formatos de etiqueta, com o código de barra, e você pode imprimir a etiqueta de uma forma adequada para a inserção nos espécimes desses animais. Também uma situação bastante importante, que vale a pena dizer, nós temos muito, né, todas as coleções grandes, antigas, tem um livro chamado livro de tombo, e a necessidade de você não mais ficar escrevendo o seu livro de tombo. Se você quiser mesmo, você pode inserir os dados primeiramente digitalizados, e se você quiser, você pode imprimir os dados da forma que você quiser e fazer o seu livro de tombo aí, encadernado ou de uma outra forma, de uma forma adequada. O Specify tem uma ferramenta muito importante que também nós vamos ver no webinário 3, que é uma visualização em árvores. Ele trata do armazenamento, da geografia e do taxon. O armazenamento basicamente é onde está aqueles dados, então dentro de uma coleção, em que face do armário, em que prateleira ou em que gaveta ele está, né? Se você quiser ter esse nível de cuidado com a armazenagem dos seus dados, é possível. A parte de geografia também, quais são os dados que você tem inseridos dentro dos seus
do seu banco de dados que tem as localidades, e também, é claro, a parte de taxonomia. Então, você pode ter toda uma estrutura de todos os organismos, como eles estão estruturados, é uma ferramenta muito importante, nós vamos ver ela no webinário 3, mas já digo que é uma ferramenta de extrema ajuda, porque você consegue ver dados duplicados, você pode ter uma ideia, por exemplo, de como que os dados, quais são os dados relacionados exatamente àquele dado, você clica aqui e fala, olha, eu quero ver quais são os dados que são deste grupo taxonômico, e ele vai aparecer. Nós temos as interações, que não poderiam dizer, que são basicamente os empréstimos, doações ou alguns requerimentos de material, e ela também pode ser, além de especificar e gerenciar e te avisar quanto que vai vencer o empréstimo, você também pode elaborar pelaquela ferramenta do iReport uma guia automática de empréstimo, e essa guia ser impressa e assinada ou enviada digitalmente conforme for o seu processo de curadoria. Obviamente que após inserir os dados, né, seja da forma direta, como eu coloquei lá, ou da forma de importação, como eu vou mostrar a seguir, você tem que buscar os dados, pesquisar os dados como que você quiser. Então, aqui você também consegue formalizar e customizar a sua pesquisa de dados, seja para saber quais registros, eu quero saber qual família ocorre em determinada cidade ou em determinado estado, você personaliza e gera esse conjunto de dados, consegue salvar esse conjunto de dados, consegue exportar esse conjunto de dados de uma forma bastante personalizada. E uma ferramenta muito importante, nós vamos no webinário 4, que é a importação dos dados que já estão em outras bases, ou seja, via planilhas eletrônicas ou via em outros formatos, podem estar em outros programas, como Access, Brahms. Aí existe um processo que a gente pode importar os dados, esses dados são validados antes de entrar para o banco de dados em si, e depois a gente consegue importar. Essa é a planilha do Workbench, é uma ferramenta dentro, está aqui o botão à direita, dentro do Specify, onde ela vai invalidar várias células e você vai poder corrigir antes de importar para a sua coleção. É uma ferramenta muito importante, inclusive, na qualidade dos seus dados que já estão digitalizados. Ele vai mostrar várias inconsistências aqui em vários campos que você pode corrigir antes de inserir, né? Por último, a divulgação. Nós podemos fazer vários tipos de divulgação usando a ferramenta do iReport, por exemplo, para construir dados característicos para um catálogo, para uma publicação. Você pode usar a ferramenta do portal para divulgar os seus dados da forma como você quiser e colocar isso no portal para divulgação diretamente na sua instituição, ou dentro, ou intranet, e a publicação nos outros órgãos, né, de concatenação de todos esses dados, como o DBIF e o CIBBR, através da importação. Então, basicamente, o Specify ele trata de todas essas funções, e por isso ele ajuda em todas as funções, o que é bastante importante. Hoje o Specify 6, nós temos a versão 7, o Specify 6 já está na versão 6.801, e agora a gente vai passar para a apresentação do Specify propriamente dito. Bom, aqui então nós temos a tela inicial do Specify, eu montei aqui um pequeno, esse aqui é uma apresentação já ao vivo, esse aqui é o Specify já ligado aqui na minha máquina. Nós temos aqui, então, a inserção direta de dados. Hoje nós vamos tratar dos dados a serem inseridos diretamente no Specify. Então, você tem lá o seu dado na sua etiqueta, no seu caderno de campo, e você vai tombar este material. Primeiramente, você vai clicar aqui nessa ferramenta dos dados. Aqui do lado vai aparecer várias tabelas, tá? Nós vamos clicar no Collect Object. Essa aqui eu não formatei nada em português, há uma versão que a gente pode colocar os nomes em português, mas como eu fiz uma apresentação nova, talvez seja a primeira tela que todos aqueles que ainda não estejam habituados encontrem, né? Então, vamos lá, eu vou colocar os dados aqui dentro, e nós temos vários campos já colocados aqui, e já de início eu digo, nossa, mas eu preciso de um campo X, eu preciso de um outro campo, eu não preciso daquele campo. Sim, existe uma forma que a gente consegue personalizar o Specify a cada tipo de necessidade, a cada tipo de acervo, tá? Esse é um dos principais motivos de que ele é bem aceito. Nós conseguimos fazer isso por coleção tranquilamente. Aqui no museu nós fizemos isso em cada um dos grandes acervos. Então, aqui a gente tem logo de cara essa planilha. Você clicando em alguns itens, dando 2 cliques em algum item, ele vai aparecer a descrição do que é esse campo. Por exemplo, aqui no número de registro, nós temos o número que identifica os números, o lote ou o indivíduo daquela coleção. Ele é o registro, ele é obrigatório, esse número é aquele número de tombamento.
ele pode ser personalizável da forma que a gente escolher, com letras, com números, somente com números que vão aumentando automaticamente, como você quiser. Isso você coloca na configuração, que não vai caber aqui a gente falar, mas eu vou mostrar depois dessa apresentação o meu formulário de uma das coleções que eu tenho, só para vocês verem que já está mais formalizado. Aqui, a forma como ele abre, é importante dizer que aqui embaixo, acompanhando o cursor, ele usa muito aquela tipo da ferramenta do Excel, onde ele abre abas. Então, por exemplo, se eu clicar novamente aqui, na verdade, ele vai abrir um Collection Object 2, Collection Object 3. Então, ele vai abrindo aqui embaixo as coleções. Então, o catálogo número de número é o seu número de registro. Nessa coleção, eu coloquei 5 dígitos numéricos apenas, mais nada. Então, se eu digitar a letra, se eu colocaria, eu estou apertando aqui letras, ele não entra os dados. Eu posso colocar. E, obviamente, quando eu coloco o primeiro número, ele já me coloca em vermelho. Por que ele colocou em vermelho? Ele tem aqui embaixo, e ele está falando, tem um erro no número de catálogo. Mas, poxa, eu coloquei um número, porque, na verdade, eu preciso que esse catálogo tenha 5 dígitos. É a minha regra. Então, eu vou colocar 2, 3, 4. Quando eu colocar o 5, ele está apto, some o vermelho. Se eu colocar, por exemplo, mais um dígito, ele não deixa entrar. Notem que o botão aqui no canto inferior direito de salvar já aparece habilitado. Se você colocar um número que já existe na base de dados, ele não vai deixar você salvar na hora que você colocar. Nesse caso aqui, eu acho que eu só tenho apenas um registro e ele não vai colocar. Então, esse é o seu número. Ele é obrigatório, ele precisa estar aqui. Outros dados dessa tabela, aqui é uma tabela do Collection Object, ela é linkada a outras tabelas, como eu falei, do banco de dados, e ela está montando aqui para o que você quiser aparecer. Aparece muito o número de acesso. Muitas coleções não usam e muitos me perguntam, o que é esse número de acesso? Ele acaba sendo bastante útil. Ele quer dizer, na verdade, o evento de entrada daquele registro ou de um conjunto de registros dentro da coleção. Só para vocês terem uma ideia, vamos supor que você quer tombar um grande número de registros de um evento de coleta que você fez no Rio Trombetas. Então, você pode atribuir um número de acesso e todos aqueles registros que você colocar o número de acesso, ele vai buscar todas as coletas do Rio Trombetas, porque você disse que esse número de acesso é relativo aqui. Você pode configurar esse número de acesso. Então, o número de acesso ele pode abrigar vários números de registro. Uma situação que eu uso muito o número de acesso, por exemplo, são para as cartas de fiel depositário, quando tem o tombamento, ou aquisição de material. Às vezes, você chega a muito material de uma empresa para tombar o material, e o que acontece é que você precisa logo emitir o tombamento, mas você não tem tempo de tombar todo o material. Quem trabalha com entomologia, por exemplo, vem milhares, às vezes centenas de registros, e você não tem tempo e a pessoa precisa da carta. Então, você coloca o número de acesso, sobre esse material foi tombado sob o número de acesso tal, você não precisa dar ainda os números de tombo, mas você sabe que quando você for buscar aquele número de acesso, vai estar todos registrados os registros daquele evento de entrada. Se você clicar aqui em mais, no número de acesso, eu formatei esse número de acesso nesse banco de dados para colocar o ano, então aqui 2021 ainda está em vermelho, com 4 dígitos, 0001. E pronto, eu posso colocar o número de acesso aqui. Eu posso colocar que isso aqui, por exemplo, pode ter sido uma doação, um trabalho de campo ou alguma outra situação. E existe uma ferramenta, campos, cada campo no Specify, ele existe formatos. Às vezes tem formatos livres, como as observações, onde nós podemos digitar tanto número como letras, e temos campos restritos, que você estipulou situações. E também temos as picklists. O que são as picklists? Nós podemos configurar as picklists em determinados campos, que são esses menus onde você escolhe a situação onde aparece. Eu vou dar um exemplo de picklist bastante útil agora na determinação. Tá? Você pode preencher todos os dados ou apenas deixar aqui, mas você pode colocar, por exemplo, um agente, quem foi que tombou esse material. Você vai abrindo a tabela e inserir um novo agente por determinados campos, colocando o último nome, primeiro, o título da pessoa. Se você quiser colocar um endereço,
e uma série de situações aqui. Então, você pode, ou eu posso usar já pessoas que eu já tenho como agente, por exemplo, eu não tenho nenhum dado aqui, se eu não me engano, vamos ver aqui. Eu já inseri o Rui aqui, por exemplo, vamos supor que o Rui ele já está inserido aqui, e aqui está o dado da pessoa do Rui como uma pessoa, como um agente. Então, foi ele que me enviou esse material, nessa data, né, data de recebimento, com um detalhe também. Há a ferramenta de servidor de anexos. Nós vamos ver em várias tabelas esta ferramenta de anexos, onde nós podemos clicar aqui e adicionar um anexo. Por exemplo, pode ser um PDF, pode ser uma figura ou a carta que a pessoa me mandou, você pode imprimir o e-mail se você quiser e colocar esse anexo aqui dentro. Eu não vou colocar aqui, vou colocar na determinação, vou cancelar essa aqui, tá? Então, é assim que o Specify trabalha. Após isso, ou você pode deixar esse campo em branco. Esse é o acesso. Então, eu posso inserir aqui, vou inserir um número de acesso aqui rapidinho, só como exemplo, e vou salvar aqui e vou colocar que foi. Para abrir os dados aqui, você digita algumas letras e teca a tab. Ele vai aparecer quem você já tem cadastrado aqui. Você também tem a ferramenta de edição, você pode adicionar um novo agente e você pode procurar por diferentes tipos o seu agente. Isso vai aparecer em outras tabelas também. Pronto. Ele vai aparecer também um campo chamado de Alternate Catalog Number, ou um número alternativo. Isso aparece e pode ser de uma forma diferente, ele é mais livre, você pode colocar vários caracteres aqui. Isto é para aqueles que não têm muito padronizado, mas já tem um número de registro. É importante você colocar como aquele backup de número, né, para essa situação. Cada coleção pode utilizar esse dado como quiser. Aqui ainda nessa tabela vem o catalogador, você pode mudar. Aqui já está o meu nome, porque aqui embaixo aparece a coleção, a minha disciplina, aqui no canto inferior direito, e o usuário. Essa chavinha verde aqui trata da segurança, que nós vamos falar também no próximo webinar. Qual é a data de catalogação? Aqui ainda está em inglês, Specify, mas a gente pode mudar. Coloquei uma data aqui qualquer e notem, além de ele exigir os meses, dias e anos da data, se eu colocar aqui a data, vou colocar aqui primeiro uma data correta, 10 do mês 2 de 2021, por exemplo. Mas se eu colocar na data, por um erro de digitação, o número 30 de fevereiro, não existe. De fevereiro não vai existir, porque o fevereiro não tem 30 dias, tá? Então, se eu colocar 29, no mês 21 não vai ter problema. Se eu colocar 28, opa, desculpa, é que eu estou colocando errado, esse aqui é o mês, perdão. 2, o dia 30, 2021. Não dá certo, porque fevereiro não tem 30 dias. 29, não deu certo. 28, deu certo, porque fevereiro de 2021 tem 28 dias. Então, só aqui nós já temos correções de digitação e de dados. Isso também vai acontecer, por exemplo, se você for importar sua planilha e na planilha estiver o dado errado na sua planilha Excel, no Workbench, e ele não vai deixar, ele vai pintar aquela célula de vermelho e ela vai precisar da sua atenção nesse local. Cleverson. Sim, Rui, à vontade. Dá só um segundo, só para poderes respirar um pouco, fazer aqui um resumo daquilo que já fui visto, que tu demonstraste, e que é muito importante sobre a forma como a Specify permite garantir a consistência dos dados, a qualidade dos dados e o suporte a toda a informação. Reparem que este formulário parece simples, mas nós, quando precisamos de mais informação, vamos abrir uma outra tabela, ou outros campos da tabela com essa profundidade. Foi o que o Cleverson fez do campo Accession, onde ele permitiu abrir um subformulário para preencher informação adicional. Isto é verdade em todos estes campos que têm o mais ou que têm um subformulário. No Accession, a determinação, a Collection Information, onde, por exemplo, na localidade vamos ter a possibilidade de abrir todo um novo formulário para inserir coordenadas, inserir informação sobre a localidade, inserir a geografia, tudo isso são dimensões adicionais. Depois, componentes associadas à qualidade. Por um lado, o controlo que é feito em cada um dos campos sobre a validade ou não do valor que está a ser inserido.
por outro lado, a existência das pick-lists, que são campos onde nós definimos categorias pré-definidas e, portanto, nestas categorias, os valores que são inseridos são apenas aqueles que estão na lista. Tudo isto pode ser feito para qualquer um destes campos. Mais um pormenor que é muito importante. A base de dados que suporta esta equação é uma base de dados que tem muitos campos que não têm um conceito pré-definido e que nós podemos usar para necessidades adicionais. Provavelmente a Querson vai mostrar, não sei se ele vai falar nos atributos. A tabela de atributos é uma tabela que tem muitos campos, cerca de 30 campos só de tipo de texto, outros, que não têm um conceito pré-definido e que se nós na nossa equação precisamos, por exemplo, de ter a medida da cauda de um peixe ou da barbatana ou algum aspecto que a base de dados à partida não suporta, nós podemos configurar. Portanto, a base de dados é extensível no sentido de suportar todas essas nossas necessidades. Cleverson, qual você quiser. Sim, grato, Rui. Pode interferir à vontade, porque são muitas informações. Bem, eu gastei um pouco mais de tempo, porque essas ferramentas do lápis, do mais e da lupa, ela vai aparecer em outros senões aqui, então nós já sabemos o que ela faz. Bom, preenchi o meu Collection Object. Aqui há ainda outro campo, como o Rui disse. Alguns campos vêm pré-definidos com o nome. Nada impede de eu utilizar este campo. Eu não preciso, mas eu quero usar esse número de projeto para uma outra numeração, uma outra informação. Nós podemos mudar isso aqui e mudar o formulário e usar esse campo. Algumas tabelas existem já campos que simplesmente o nome é texto 1 ou número 1, quer dizer, ele está lá para a gente usar como a gente precisar. Passando então para a determinação, e aqui tem uma situação muito legal do Specify, nós vamos colocar aqui o taxon. O Perfect Taxon é o nome pelo qual ele vai montar ou vai aparecer. Aqui eu escolhi apenas o nome da espécie, mas o taxon ele vai buscar esta informação aonde? Na tabela de taxon. Se você já possui o taxon, e ele é único lá, você pode simplesmente, não precisa digitá-lo ele por inteiro. Por exemplo, eu já coloquei uma hierarquia taxonômica aqui de ciris, por exemplo, do gênero Calinectes. Então, eu vou digitar cal e aperto a tecla Tab, e ele já me aparece os 3 registros que eu tenho aqui de Calinectes. Eu só tenho apenas esse. Não, mas eu não tenho, eu não estou definido a nível de espécie ainda, eu só sei a família. Muito bem. Se você sabe que a família é, por exemplo, Portunide, ele vai aparecer a família Portunide. Tudo bem. Aí você já colocou. Mas aonde eu coloco o taxon? Vamos supor que esse taxon eu ainda não sei. É um taxon novo para a sua coleção. Novamente, nós vamos aqui. Nós podemos editar, por exemplo, se você pegar e ver que Calinectes, eu tenho um affinis, mas esse F, por exemplo, está duplicado, eu posso clicar no lápis e arrumar o affinis, por exemplo, aqui ele está correto, ele é assim mesmo, mas deixar com apenas um nome e salvar, ele vai salvar e você corrigiu. O que vai acontecer? Todos os afines que estão ligados a esse vão ser corrigidos, tá? Todos os registros que estão ligados a esse afins serão corrigidos. A mesma coisa, se eu quero adicionar, vai abrir uma tabela de taxon e você pode digitar aqui o taxon que você bem entender. Note que aqui também tem uma ferramenta de anexo. Usualmente, se você tem um trabalho aqui, alguma relativa ao taxon, você pode colocar um PDF, uma foto daquele taxon. Você também pode buscar. O parent of taxon é o taxon superior àquele que você está colocando. Então, a ferramenta de lupa também está aqui, né? Então, eu posso digitar aqui um novo nome. Por exemplo, eu quero colocar um novo gênero para Portunide, que eu já coloquei lá. Se Portunide não existe, mas o gênero ainda não existe. Então, dentro de Portunide, eu vou colocar um novo gênero e vou colocar o nome aqui. Portunus. Posso colocar o nome, posso colocar o autor e o ano, aqui não tem problema. Categoria gênero e inserir. Bom, eu não sei se esse número... Bom, eu quero colocar o nome da espécie, venho novamente, adicionar. Eu vou colocar dentro de Portunus, vou inventar um nome aqui.
e ele é uma espécie dentro de Portunus. Então, eu estou inserindo um novo registro. Data da determinação, a mesma coisa que eu já expliquei, então a gente pode colocar uma data aqui. Quem é o determinador? Luciane Marinoni, eu já tenho no meu registro, senão eu coloco o agente. Status tipo, bom, uma nova espécie, um holótipo, e aqui é muito importante, aqui está em inglês, podemos colocar em português, não tem problema, podemos colocar voucher, material, testemunho, vamos fazer que isso aqui é um holótipo, e, claro, a descrição, essa ferramenta é muito importante, o atual, quer dizer que o Specify ele vai trabalhar a sua identificação como atual. Cleverson, mas Portunus Similis mudou de nome agora e ele foi colocado dentro de Kalinex Similis. Bom, você pode simplesmente... Tudo bem, ele não é mais o atual, mas eu adiciono mais uma determinação, coloco aqui como Kalinex, insiro rapidinho, né? Vou colocar aqui de novo essa informação e vou atribuir a esse rapaz aqui o nome novo, e ele vai ter um histórico. Notem aqui, eu posso ir para frente, para trás, você pode inserir várias determinações, e você tem um histórico de determinações. Às vezes, até de determinações erradas dentro da sua coleção. No ano tal, pessoa determinou como isso, mas no outro ano, outra pessoa identificou como isso. Passando para outra tabela, nós temos o número de coleta, que é aquele número de campo que você pode usar. Você pode ter um método, de novo, em pick list, uma data inicial, se houver data final de coleta, mas se for apenas o dia, você pode colocar aqui, sem problema. Esse verbatim date é um campo que aparece usualmente, mas é um campo que nós podemos personalizar. Aqui, geralmente, você pode colocar aqui alguma coisa quanto a sazonalidade, a época do ano, enfim. Isso não tem muita importância. A ferramenta de localidade, essa sim, como o Rui disse, nós vamos inserir. Se você já existe lá, por exemplo, eu já coloquei uma, se eu não me engano, a mesma coisa, se já existe alguma ferramenta, ele vai adicionar, eu não tenho nenhuma, vou colocar aqui, abrir a tabela de localidade, Rio Amazonas, mesma coisa, posso Rio Amazonas, coletei em Macapá, já está lá no banco de dados, coloquei em Matacá. Caso não esteja, posso inserir da mesma forma e digitar. As coordenadas, podemos inserir apenas uma coordenada pontual, duas coordenadas, um transecto, ou um retângulo, como as coordenadas são colocadas. Podem ser em graus, minutos, segundos, podem ser graus decimais, podem ser minutos decimais. Você pode escolher aqui. E digitando uma coordenada aqui, você pode, inclusive, ter outros dados, o datum, dados de coordenadas adicionais aqui, sempre abrindo outras tabelas, se necessário. Eventualmente, você pode, essa aqui, por exemplo, Locality Details, nós podemos colocar a informação da bacia, foi na bacia do Rio Mazagão, entre a cidade do Mazagão e Amapá, e outras situações e tal. Informações de localidades. Há alguns plugins, onde você, colocando a coordenada, ele pode aparecer o mapa, eu não vou clicar aqui por causa do tempo, e a informação de localidade que você pode inserir aqui. Pronto. Vou salvar aqui sem a coordenada, ele vai aparecer. Nós podemos colocar outras informações. Coletores são agentes, da mesma forma, você pode colocar os agentes aqui, um agente novo, ou simplesmente, caso você tenha o coletor, você coloca o coletor, ele já está no seu banco de dados, você coloca aqui. A tabela de preparação, mesma coisa, uma pick-list, material em álcool, tem 2 registros. Se está ou não está em empréstimo, você pode colocar isso e ainda abrir os anexos da preparação. Por exemplo, quando tem empréstimo, você pode inserir aqui a ferramenta. Existe uma outra tabela de empréstimo onde você pode inserir também a guia de empréstimo lá dentro. Data de preparação, quem foi que preparou, aonde está esse material. São as ferramentas básicas de preparação. Por hora, eu vou deixar apenas assim e abriu aqui os dados. E uma ferramenta bastante importante que aparece, uma coluna, vou diminuir aqui essas, olha, vou diminuir aqui, Collection Object Attributes, são os atributos onde eu posso colocar o sexo e inserir uma série de informações
personalizadas nessa situação, se são adultos, tamanho, e eu posso personalizar isso. Eu posso colocar um indivíduo quebrado, por exemplo, e, por último, a tabela de anexos, né? Onde eu posso incluir fotos, a foto da etiqueta, ou um PDF da descrição desse holótipo, no caso. Após ter feito tudo isso, nós podemos salvar essa situação e ele está dentro do nosso banco de dados. Toda vez que eu for registrar, eu tenho que repetir tudo? Não. Nós podemos simplesmente, ao digitar aqui, eu coloquei mais um registro, ao digitar um outro registro aqui, rapidamente, vou colocar um número qualquer, e vou colocar um taxon que a gente já tem aqui, já que o tempo está curto. Antes de eu salvar, eu posso configurar uma ferramenta chamada Configurar Carry Forward. O que é isso? Ao marcar as tabelas aqui, aqueles dados que aparecem digitados na tela, a partir de agora, eu vou digitar um novo registro, apenas uma determinação para mostrar, e a partir do momento que eu tenho com o Carry Forward ligado, ou seja, eu vou adicionar uma série de dados, ele vai salvar essa situação, e aqui, olha, 2 de 2 aqui embaixo, ele repetiu as informações do outro registro, tá? Então, você só vai trocar o número do registro. Caso você tenha que trocar alguma informação, você troca e salva. Então, ele vai mantendo as informações daquele formulário para você fazer isso de forma sequencial. Bem, apenas mostrando, então, essa é a parte da inserção direta de dados, não é a parte da importação de dados, e eu apenas vou complementar trazendo aqui, por exemplo, um formulário um pouco mais, estão vendo aqui, esse é um formulário da coleção de carcinologia daqui, onde a gente padronizou o formulário da forma que a coleção necessitava. E, por exemplo, nós podemos inserir botões para colocar a informação do projeto, ou, no caso aqui, no caso dessa coleção de carcinológica, eu uso uma tabela também de atributo de coleta, onde eu tenho, por exemplo, os dados, temperatura do ar, temperatura da água, salinidade, vento, tipo de fundo, tipo... Olha, eu consigo colocar uma série de informações aqui personalizadas. Então, isso era para mostrar o quanto nós conseguimos personalizar as coleções de acordo com a necessidade de cada coleção. Esse formulário, a gente chama-se de edição de formulário, nós vamos formatar esse formulário, a gente formata basicamente um arquivo em XML e a gente coloca isso dentro do banco de dados e ele vai aparecer toda vez que você mostrar a inserção para vocês. Bom, tem muita coisa ainda para colocar aqui, é uma ferramenta bastante robusta, mas basicamente a gente fica aberto aí. Rui, fica à vontade para complementar. Eu acho que Não, já está ótimo, há muito mais coisas para mostrar, como a Gastão disse. Nós vamos ter mais webinars, vocês, entretanto, podem fazer a vossa própria pesquisa, identificar questões, nós vamos ter novos questionários para preparar os novos webinars e há aí sempre espaço para colocarem questões. Sei que já temos aqui uma série de questões. Isso, eu até gostaria, se você me permite, Rui, para a gente organizar um pouco, porque tem várias perguntas ali no chat, inclusive perguntas que vieram do YouTube, né? A gente já passou aqui para o chat do Zoom, eu vou ler, mas eu gostaria de abrir pelo menos por uns 5 minutos para quem está na sala do Zoom. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão, alguém levantou a mão, o Evandro, por favor, pode fazer sua pergunta. Que bom que você está aqui presente, Evandro, inclusive. Quero agradecer a sua presença. Eu assisti essa apresentação, algumas coisas foram muito familiares, estava quando eu estive com o Rui Figueira e achei muito interessante. Essas ferramentas, nós podemos, é claro, mostrar ou adotar uma que uma pessoa já fez ou outra coleção já tinha adotado.
mas muitas vezes também o problema não está nem aí, porque nós temos um monte de dados que nós podemos escolher os botões que nós queremos e existem muito tutorial. Eu tive muitos problemas com o meu Specify, quando eu comecei a instalar no computador aqui, o Specify 6, o Wizard, logo no início, na instalação, começou a dar alguma bronca, porque era um monte de passos e esses passos são cruciais. Quando eu instalei, houve alguns probleminhas lá e depois ele mandou uma base de dados toda abaixo. Tive de voltar ao Excel. Então, essa é uma parte. Basicamente, usar o Specify não é tão difícil, mas montar logo no início é que muitas vezes dá alguma bronca. Eu passei por isso 2 vezes. Tentei Sim, instalar em Evandro. 2 computadores e sempre depois de um tempinho ele mandava-me aquilo abaixo, porque houve alguns passos que eu saltei, porque era um monte de passos até na instalação. Sim, Ok. Evandro, é exatamente assim. A instalação do Specify não é propriamente simples, exige alguma preparação. Nós vamos tratar disso exatamente no próximo webinar da instalação e a instalação do Specify é diferente nesse aspecto da instalação do programa normal, porque requer alguma reflexão e preparação mesmo antes de começar a executar o software. Portanto, nós vamos tratar disso com detalhe no próximo webinar, mas tenham consciência que, de facto, nós estamos a preparar uma estrutura que tem que ser robusta e, por isso, as decisões que vamos tomar no momento da instalação têm que garantir essa robustez. Vamos tratar nisso no próximo webinar. Ok, obrigada, Rui. Obrigada, Evandro. Eu vou começar a ler aqui, então, as perguntas. Pelo que entendo, a versão 6 em algum momento será desativada. Por isso, é muito importante que os usuários tenham uma implantação com as 2 versões. Isso é o Diógenes Ribeiro Borges que está perguntando. Sim, à partida, e da maneira como o Specify 7 está preparado, está construído, vai haver o desenvolvimento das 2 versões em paralelo. A equipa do Specify está a lançar novas versões, lançaram recentemente a 6.8.01 e também a versão do Specify 7. Elas têm que viver as 2 em paralelo porque, como dizia antes, o Specify 7 usa componentes do Specify 6 para a própria instalação. Portanto, enquanto não houver uma autonomia do Specify 7, por exemplo, para a criação de novos utilizadores, para a configuração de formulários, vai haver a continuação dos 2. Portanto, eu não creio que seja para breve que o Specify 6 venha a ser descontinuado, nós vamos continuar a ter ambas as versões e a decisão sobre usar um ou outro, ou os 2, vai depender das nossas necessidades. Ok, obrigada. Agora a Cristiana Cerejo, do Museu Nacional do Rio, perguntando quantas instituições estão usando o Specify em Portugal? De memória, eu diria que são 7 em 3 instituições. As maiores instituições de equações de história natural em Portugal estão, as 3 maiores instituições estão a usar o Specify em 7 equações e temos outras tantas que estão a avaliar o software. Os nossos números são pequeninos porque nós somos Portugal, ok? Portanto, é uma dimensão muito pequenina. Agora, Denise Feres, da Unesp de São José do Rio Preto, perguntando, bom dia, o Specify importa dados da planilha Excel? Importa sim, do Excel, de outras bases de dados, desde que consigamos transformá-lo em formato de planilha, é o objeto do webinar 4, que vamos ter daqui a 2 sessões, ok? Vamos tratar da componente completa da importação de dados, até porque avaliámos que era uma componente muito importante para a comunidade. Agora, Aline Benetti, da coleção de herpetologia do Museu de Zoologia de São Paulo. Ela tem uma questão sobre a impressão das etiquetas. Nós tombamos os exemplares individualmente, entretanto, quando são da mesma espécie, mesma localidade, mantemos todos no mesmo frasco. Para imprimir a etiqueta, eu não consigo colocar todo o intervalo de números de tombo. Por exemplo, Botrops jararaca teria do número
100.125 a 100.126 e 100.127. Ela só consegue imprimir um número. E daí os outros números ela tem que colocar à mão. Existe a possibilidade de imprimir todo o intervalo? Sim, existe sim. Provavelmente você precisa ir selecionar no report não o fator de etiqueta, mas de relativo. Você pode colocar o número em cada indivíduo, colocá-los dentro do frasco e chamar esse frasco de container. Esse container, no meu dado aqui, ele vai ser aquele que vai abrigar vários números de registro. E você pode imprimir uma etiqueta para o container e no seu frasco lá fora vai aparecer. Aqui dentro nós temos os números tais, e inclusive colocar o nome sem problema nenhum. É uma questão de você trabalhar com o report. Só para você ter uma ideia, as caixinhas entomológicas, que lá dentro tem vários registros, são individuais, às vezes, né, Luciano, tem 50 indivíduos numa caixinha, e para você não ter que ficar, e elas são etiquetas todas sobrepostas, para você não ter que ficar olhando um a um para procurar aquele em específico, nós fizemos uma etiqueta que naquela caixinha tem de tais a tais números, e ela é uma etiqueta container. Então, você tem uma etiqueta com... Deu uma travada, Cleverson. É aquela. Aquela não, só para finalizar, eu faço isso aqui na nossa coleção, é possível. Tá bom. Bom, daí mais uma pergunta da Denise Feres. Temos liberdade para incluir colunas do campo geografia, por exemplo, tipo de habitat? Sim, também. Com certeza. Você pode incluir, você pode pelo colocar... que eu vi ali na apresentação, né? Acho que ela fez a pergunta antes de ver a apresentação. Você né? pode colocar várias. As pessoas colocam bacias, geografia, vegetação, tudo mais. Uhum. Inclusivamente é possível criar uma pick list com os tipos de habitat e selecionar. Isso garante que a entrada dos dados é sempre muito robusta, porque escrevemos o habitat sempre da mesma maneira. Uhum. Deixa eu ver que tem alguém com a mão levantada aqui, o Marcelo. Marcelo, pode fazer. Marcelo Fukuda, do Museu de Zoologia de São Paulo, pode fazer a sua pergunta, Marcelo. Opa, obrigado, Luciane. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, Rui Cleverson, pela apresentação. Realmente ajuda muito no dia a dia. E aí, eu tenho várias perguntas sobre o Specify, mas uma que talvez ajude outras pessoas. Se, por exemplo, eu tiver que corrigir dados que eu já inseri no Specify e corrigir, às vezes, grandes lotes, né? Então, sei lá, desde coisas pequenas como um typo ali, né? Um erro de digitação que você criou duas entidades para o que deveria ser uma só, até problemas como na hora da importação de planilhas do Excel para o Specify, houve lá uma certa comida de bola, e aí dados foram descorrelacionados, né? Então, entraram dados de localidade para uma entrada que não deveria ser, coisas desse tipo. Vocês têm alguma dica de como a gente poderia fazer essas correções? E quando são vários lotes para serem corrigidos, seria melhor apagar tudo, começar de novo, ou tem alguma outra solução por aí? Obrigado. Eu vou responder a metade do que a versão responde à outra metade. Por exemplo, existe um typo na inserção do dado do nome de uma espécie. A coisa boa do Specify ter esta ligação em tabelas, como a versão nos explicou, significa que na tabela de taxon o nome da espécie só aparece uma vez. Portanto, mesmo que eu tenha inserido 50 espécimes com aquele nome errado, basta eu fazer a correção do nome da espécie uma vez só na tabela de taxon ou na árvore taxonómica, todos aqueles 50 registros vão ser imediatamente corrigidos. Isso é uma coisa muito boa que esta estrutura de ligação entre tabelas garante. Sobre outro tipo de correções, o Specify tem uma ferramenta Batch Edit em que o Cleverson é especialista. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim, eu posso falar. Bom, são duas coisas, né? O processo, primeiro, antes de falar do Batch Edit, a parte da importação. Quando você coloca no Workbench, ele já vai te mostrar uma série de erros que ele, Specify, identifica como esses erros de digitação de coordenadas. Por exemplo, a coordenada, se você colocar 62 minutos, não existe, certo? Porque só vai até 60, não vai entrar, né?
Então, existem coordenadas que não existem, dados que não existem, e após importar, você também gera um relatório do que foi modificado no seu banco de dados. Bom, a parte da importação, o Excel ajuda em algumas coisas de ferramenta. Nós temos algumas ferramentas do Excel que ajudam, às vezes, já a corrigir bastante dados antes de entrar para a base de dados no Workbench também. Com os dados já dentro do Excel, sim, existe isso que o Rui falou, as informações de taxon e geografia, elas podem ser corrigidas mais facilmente com esse atributo de tabela, porque elas são linkadas. Outras informações, o Specify há pouco tempo, por causa de indagações, colocou essa ferramenta chamada Batch Edit, que eu não sei se a gente vai até abordar ela no seminário, creio que não vai dar tempo, mas ela deixa você com bastante cuidado, e aí vai entrar toda a questão da segurança, tem que ser uma pessoa que saiba o que está fazendo, modificar dados em lote. Tá? Isso é possível com essa ferramenta. Tá? Sem essa ferramenta, realmente fica um pouco mais difícil, porque você precisa, primeiramente, identificar os lotes por uma ferramenta de pesquisa e saber qual é o erro, ter um cuidado bastante, fazer um backup para usar essa ferramenta. O Batch Edit é uma ferramenta que nem todos devem usar, tem que ser uma pessoa que saiba realmente o que está fazendo, mas sim, é possível fazer. Ok, obrigada, Marcelo. Uma pergunta agora do Francisco Langiani. Ainda estou usando uma versão mais antiga, 6.6.04. Posso atualizar para a versão mais recente sem problemas? Sem problemas, não. É preciso fazer a atualização passo a passo, porque algumas atualizações do Specify também fazem uma atualização da estrutura da base de dados. E se passarmos muitas versões de uma vez só, fazemos a atualização de muitas versões de uma vez só, essas alterações da base de dados podem não ser totalmente compatíveis. Portanto, da 6 eu recomendaria passar para a 7 e depois da 7 passar para a 8. É preciso fazer essas atualizações passo a passo, primeiro. Segundo, nunca façam essas atualizações diretamente na base de dados de trabalho. Façam uma cópia da base de dados e façam as atualizações testando nessa cópia. Se tudo correr bem, então podem fazer na base de dados principal. Ok, obrigada. Monique Nascimento, é possível editar a forma de entrada de dados do Catalog Number para letras e números? Acho que sim, né, Cleverson? Você falou que daria, assim, né? Sim. E inclusivamente o Cleverson não mostrou, mas é possível fazer com que essa regra, letras e números, na parte dos números eu tenho um incremento automático, ou seja, eu não preciso de digitar o número de catálogo manualmente, apenas quando eu crio um novo registro, ele automaticamente incrementa. Até a próxima pergunta do Fernando Zanella, da Unila, aqui do estado do Paraná, da Rede Paranaense de Coleções. Ele pergunta, no caso de coleções que têm números de catálogo com 6 dígitos ou mais, é necessário se adaptar ao padrão com 5 dígitos? E 5 dígitos só permite cadastrar 99.999 espécimes, é isso mesmo? Não. Você pode colocar pode aumentar mais. O número de números, aumentar, né? Inclusive, dígitos. quando você cria, o padrão do Specify vem com 9. Uhum. Ele bota o 9 lá, daí você tem que mudar. Sim, é possível definir regra para o número de catálogo. 2 letras, 8 dígitos, 2 letras, 6 dígitos, 2 letras, 9 dígitos, 9 dígitos, 10 dígitos. Nós podemos configurar isso. No momento, é uma das perguntas que é preciso responder quando se cria uma nova base de dados. Foi as dificuldades que o Evandro teve. Bom, como é feita a segurança, o backup, e como as instituições resolveram a questão dos vocabulários controlados entre as coleções? Eu não sei o que significa isso, mas se foi realizada uma normatização entre as bases, pergunta da Cristiana Cerejo, do Museu Nacional. A definição de vocabulários controlados é do âmbito da própria instituição ou da própria coleção. De qualquer maneira, muito interessante, nós estamos a ter estes webinários porque a experiência de uns pode ajudar outros, ou as experiências de tipos de equação de um determinado domínio científico, de aves ou de artrópodes, ou etc., pode ajudar outras equações que estão a iniciar já fornecendo esses vocabulários controlados. Essa é uma componente de segurança, ou melhor, de qualidade de dados.
A outra componente da segurança é cópia, tendo uma instalação local no meu computador ou na infraestrutura da minha instituição, eu tenho que garantir que faço uma cópia da base de dados e garantir que esse ficheiro de cópia está deslocalizado, ou seja, eu se tenho a base de dados no meu computador, não faz sentido guardar a cópia no meu computador, eu tenho que pegar nessa cópia e levar para casa, dar a um colega para levar para casa dele, ou colocar noutra instituição, tem que ter cópias de segurança deslocalizadas. Aliás, a boa prática é que em cópias de segurança eu devo ter 3 cópias sempre dos ficheiros, alguns deles, um deles pelo menos deslocalizado geograficamente. Então, eu vou fazer mais umas perguntas aqui, da Tereza Fernandes, da coleção de Culícibe, da Fundação do Instituto Oswaldo Cruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz. Ela diz, não entendi bem o que o Rui falou sobre poder fazer medidas ou registrar medidas dos espécimes. É isso? Eu acho que né, o que o Cleverson até mostrou, aquela planilha que dá para pôr medidas, é isso? Sim, se na prática da nossa equação nós temos medidas que são feitas nos espécimes, nós podemos registrar essas medidas dentro da base de dados. O que eu queria focar na altura é que não estamos limitados no número de campos que podemos usar para essa finalidade. Portanto, se tivermos 20 medidas diferentes, podemos configurar 20 campos para cada uma delas. Agora, Luiz Fernando Duboc perguntando se o Specify pode administrar outras coleções de história natural, tais como rochas ou fósseis? Fósseis sim, rochas não, a não ser que haja uma adaptação profunda. Mas fósseis sim está preparado para coleções paleontológicas. Nós temos 4 datasets paleontológicos aqui no museu com Specify. Última pergunta, do Fábio Moura da Costa. Há materiais que não têm como preencher todos os campos, são materiais antigos sem coordenadas exatas, mas com localidade. O Specify aceita fazer o tombamento com alguns campos vazios? Sim, ele na verdade só precisa do número de catálogo. Bom, então acho que acabaram as perguntas aqui. Eu vou então agora convidar o Dr. José Berindelli, da Universidade Estadual de Londrina, também membro da Rede Paranaense de Coleções Biológicas, do Taxonline, para falar um pouquinho da sua experiência com o Specify. Obrigada, José, por aceitar o convite. Oi, Luciane. Oi, Cleverson, Rui, demais colegas. Eu que agradeço o convite. É um prazer, uma satisfação participar do evento. O Cleverson e o Rui têm ajudado a gente aqui, principalmente nessa última semana aí, sobre uma atualização que a gente tem feito aqui no Specify, né? E cai justamente nessa última pergunta aí da Verônica sobre a dificuldade que a gente encontra para fazer a instalação e configuração geral do banco de dados. O Cleverson e o Rui me pediram para fazer um depoimento aqui sobre o uso do Specify. A gente usa o Specify há alguns anos já. O depoimento que eu vou fazer é justamente sobre o Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina. A nossa universidade fica no sul do Brasil, no estado do Paraná. A coleção começou mais ou menos em 1980 e ela começou com fins principalmente para atender as aulas de graduação. Então, ela tinha uma abrangência bastante grande de vertebrados e invertebrados. Em 1993, foi contratado o professor Oscar Chibata, e ele tinha formação já com doutorado na área de sistemática de peixes, e aí ele se tornou responsável e o curador pela coleção, e ele transformou essa coleção, que era um pouco mais didática, como mais científica, mais voltada para as pesquisas de sistemática de peixe. Então, apesar da abrangência ter se mantido ampla, ela ganhou um foco bastante grande em sistemática de peixe, por isso a parte de peixe começou a crescer bem mais do que as outras partes. Em 2005, com a criação da rede do Taxonline aqui no estado do Paraná, que foi coordenado e é coordenado pela professora Luciana até hoje, a nossa coleção, junto com o herbário da universidade, foram incorporados na rede, e a rede tem sido muito importante para o nosso desenvolvimento aqui em Londrina. Depois disso, principalmente depois de 2010, foram contratados outros docentes, como eu e alguns outros colegas que trabalham com peixe, com outros grupos, principalmente com insetos e crustáceos, e com isso o foco da coleção tem se ampliado, da coleção científica, né, tem se ampliado uma vez mais, então nos últimos 10 anos principalmente.
Hoje, a gente conta com 6 coleções, entre elas a de insetos. A de inseto tem cerca de 500 abelhas, indivíduos de abelhas, mais ou menos 2.000 besouros, 2.000 borboletas, e nós temos um sistemata de abelhas, um sistemata de besouro, um sistemata de borboleta aqui na universidade. Os besouros e as borboletas não estão incluídas ainda no Specify, nem no CIB-BR, nem no Species Link. Então, essa é uma dificuldade que a gente está tendo agora, e uma atualização que a gente está fazendo agora é justamente tentar incluir esses insetos e também a coleção de crustáceo num banco de dados digital dentro do Specify, para depois conseguir transferir essas informações para o CIB-BR, para o Species Link. Então, a coleção de peixe, que é a maior das coleções aqui do Museu de Zoologia da UEL, ela tem 3 curadores, eu, o professor Oscar, que entrou em 93, e o professor Fernando Gerep, que entrou mais recentemente, e também o gerente de coleções, que foi incorporado ao nosso grupo mais recentemente. A gente conta atualmente com 22 mil lotes, o que dá cerca de 300 mil exemplares. A gente tem algum material tipo, os exemplares são preservados em álcool, esqueleto seco, diafanizados ou preparados como tecido. A gente tem uma abrangência nacional da coleção, mas focadas principalmente em algumas regiões que tiveram coleta. Então, em 2013, a gente instalou o Specify. E quando a gente instalou... pulei um slide. Então, em 2013, a gente instalou o Specify. Antes de instalar o Specify, o gerenciamento era feito através de livro de tombo, que era tudo escrito na mão, as etiquetas, que eram escritas na mão ou impressas no Word, e também o banco de dados era gerenciado através do Excel. E como o Cleverson e o Rui mostraram, né, tinham várias limitações para esse tipo de gerenciamento que a gente fazia, e principalmente isso demandava uma quantidade muito grande de tempo nosso. Então, quando a gente ia coletar e trazer material para o laboratório, a gente demorava alguns dias para poder ficar escrevendo à mão no livro de tombo, passando os dados um a um no Excel, e isso dificultava bastante aqui o gerenciamento da coleção no geral, né? Em 2013, a gente instalou o Specify. E o Specify é difícil de instalar, então a gente trouxe uma pessoa que trabalhava com a gente lá no Museu de Zoologia da USP, que era o Eduardo Baena. Ele veio para cá, ele chegou a trabalhar no CRIA também, e aí ele instalou o Specify em 2013, desde então a gente tem usado e atualizado as versões. A gente tem feito algumas modificações também nos formulários, nas etiquetas, nos invoices, né? Mas, de modo geral, o Specify ele gerencia o banco de dados e automaticamente ele gera etiquetas, formulários, empréstimos, etc. Então, facilita muito o nosso serviço de gerenciamento da coleção. Então, atualmente, a gente tem um computador só. Nesse computador tem o MySQL, que é onde fica o banco de dados, e tem o Specify 6.8, e tem alguns usuários, mas todos os usuários dependem dessa máquina para poder fazer o gerenciamento da coleção, impressão de etiquetas, empréstimos, etc. Então, sempre que alguém precisa mexer no banco de dados, essa pessoa precisa ir até esse computador para poder fazer isso. Tá? Isso tem causado algumas dificuldades, justamente porque a gente expandiu a coleção e a gente tem algumas outras coleções em outros laboratórios. Então, tem um laboratório de crustáceo, de entomologia, que ficam em outros lugares, e as pessoas não podem ficar vindo aqui o tempo todo para poder gerenciar a coleção. Então, por conta disso, a gente decidiu instalar o Specify 7, que possibilita um acesso online via web browser. E, com isso, vários usuários podem acessar o banco de dados e editar a partir do seu laptop. E, para isso, a gente separa um outro computador. Esse novo computador vai ter o MySQL com banco de dados, vai ter o Specify 6 e o 7. E aí, o computador antigo ele vai ficar com o Specify 8, e ele é necessário ficar com o Specify 8, até onde eu entendo, porque a formatação de todos os formulários tem que ser feita nele, né? Tem que ser feita num computador com o Specify 8 funcionando. E aí, depois disso, com o seu laptop, através de um browser de internet, você consegue incluir material, excluir material, fazer invoice, etiquetas, etc. Então, o Cleverson pediu para eu falar sobre as vantagens. Eu trouxe um gráfico aqui que mostra bem
a principal vantagem do uso do Specify, que é justamente a facilidade e com que a gente tem de catalogar o material. Isso faz com que a gente consiga acelerar muito o ritmo de catalogação do material, o que significa que muito mais informação é disponível através da nossa coleção. Então, quando o Specify foi instalado em 2013, a gente tinha cerca de 6.500 lotes, e aí a gente mais que dobrou, mais que triplicou esse número em pouco tempo, né? Então, isso se deve não só pela contratação do pessoal recente, mas principalmente por ter uma ferramenta aí fácil de usar e que facilita o gerenciamento. As dificuldades é justamente, pelo menos a nossa experiência aqui, diz que a dificuldade maior é a instalação do Specify. O 6, ele consegue rodar em Windows e a gente consegue mais ou menos instalar. Agora, se a gente precisa instalar o 6 no Linux, a gente, por exemplo, a gente aqui no nosso laboratório já tentou, a gente não conseguiu. E o 7 só roda em Linux e precisa do 6 instalado na mesma máquina em Linux. Então, a gente teve que recorrer ao pessoal da TI da universidade, e eles, na verdade, estão essa semana ainda trabalhando com esse computador. O Cleverson e o Rui têm me ajudado aí para poder entender e ver como que funciona isso. Mas, assim, uma vez instalado o programa, depois é fácil, é bem fácil da gente personalizar e usar o programa. A gente tem usado aqui 10 anos sem mexer na instalação, por exemplo. Outra coisa que pode soar um pouco difícil no começo, assim, é a personalização dos formulários, que o Cleverson abordou um pouco, né? Mas essa personalização, ela é remediável através dos vídeos do Helpcast do Specify. Eles são muito bons, esses vídeos, e fornecem dicas e instruções para a gente mexer praticamente em tudo que a gente precisa com relação à personalização dos formulários e elaboração das etiquetas e dos invoices. Eu separei algumas sugestões aqui para a gente discutir, não só hoje, mas futuramente também. Eu acho que a SBZ talvez pudesse criar um fórum de usuários no Specify no Brasil para ajudar, porque uma das dificuldades que a gente encontra é que, às vezes, puxa, como que faz, como que coloca lá a data da determinação da etiqueta? E aí, para quem que eu pergunto isso? E aí, agora eu sei que eu posso perguntar para o Cleverson e para o Rui, por exemplo, mas até achar as pessoas que sabem fazer isso é um pouco difícil, e várias pessoas que sabem fazer isso a gente acaba não tendo acesso. Então, se fosse criado um fórum aí, pela SBZ, talvez facilitaria isso. O Specify, ele tem um fórum, né, lá em Kansas, só que a gente aqui manda pergunta e eles não respondem porque a gente está fora do consórcio deles. Então, tem essa dificuldade. O CIBBR, ele podia, talvez, se tivesse verba e pessoal, né, criar um serviço que apoiasse as coleções, né? Então, se a gente tem uma dúvida aqui no Specify, não, o pessoal do CIBBR conhece, ele sabe responder essa dúvida e talvez futuramente, um dia, eles pudessem criar esse tipo de serviço para a gente. Uma outra ferramenta importante que eu acho é um aplicativo de envio automático dos dados. Hoje existe esse aplicativo para o SpeechsLink, e ele é muito bom e serve como um banco de dados, como um backup de todos os nossos dados, né? Então, a gente atualiza aqui, por exemplo, semanalmente no SpeechsLink. E esse tipo de ferramenta não tem no CIBBR ainda. Eu fiz essa pergunta na primeira apresentação do webinar e a pessoa do CIBBR disse que eles estão implementando. Então, tomara que isso saia em algum momento. E uma outra sugestão que eu tenho, que o Rui já deu, na verdade, é justamente que as coleções se preocupem em treinar os alunos de pós-graduação, né? Hoje em dia, a gente vê que muitos dos alunos de pós-graduação vieram de grandes coleções e foram para universidades menores, estão formando, ou já chegaram, tinham coleções pequenas lá e estão expandindo essas coleções. Então, se essas pessoas conhecessem e soubessem como é que é feito o gerenciamento do banco de dados através do Specify, elas poderiam agilizar todo esse processo nesses centros emergentes. Era isso que eu tinha para apresentar. Coloco aqui meu contato, se alguém quiser entrar em contato para tirar qualquer dúvida. E, novamente, obrigado, Luciane, Cleverson, Rui, pessoal da SBZ e do CIBBR pelo convite e por poder participar do evento. Obrigada, Zé, muito bom. As tuas sugestões estão anotadas, inclusive o próprio projeto já tem como objetivo criar um fórum de discussão, né? A gente está ainda estudando qual seria a melhor forma
de fazer um fórum que fosse acessível, fácil, né, de entrar, porque a gente fez pesquisa já e tem vários que são um pouquinho complicados, né, então a gente está querendo ver qual é a forma mais simples, né, para agilizar esse contato. Então isso já está sendo feito dentro do próprio, dentro dos objetivos do projeto, né, do CESP 2021, com o DIBEF. E a questão da gente fazer essa parte de capacitação de alunos, de estudantes, né, de pós-graduação também, é bastante interessante. A gente pode até pensar em alguma coisa já imediatamente para a Rede Paranaense, né, como eu sou coordenadora, talvez a gente já possa fazer isso e abrir para o resto do Brasil. Então, as tuas sugestões, elas vão ser, com certeza, levadas em consideração. É esse o objetivo, inclusive, desse projeto. Então, eu gostaria de agradecer, né? Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Cleverson, por favor. Rui, se quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que já estamos em quase 2 horas de webinário, né? Eu acho que estaria já na hora de encerrar. Eu vi aqui que acho que só tem mais uma pergunta que eu gostaria de deixar. A Eliana Marques Cancela, do Museu de Zoologia de São Paulo, está questionando se perguntas mais específicas para quem já usa o Specify podem ser encaminhadas a algum de vocês, a quem? Eu acho que pode mandar, Eliana, para o e-mail do projeto, e daí eu passo para o Cleverson e o Rui, pode ser? O e-mail do projeto é cesp.dibef.2021@gmail.com. Não, só para agradecer a oportunidade e já agora para cumprimentar, uma vez que eu vi aqui na lista os nossos colegas de Angola, do Herbário da Universidade de Agostinho Neto, também mandar um abraço para a Luana. Então, eu gostaria também de agradecer a todos, né, dos países que não Brasil, que estão participando. Esse fórum, inclusive, um dos objetivos do fórum é que a gente tenha esse contato mais aproximado, né, com os curadores das coleções desses outros países lusófonos. Então, logo a gente vai estar divulgando para vocês a abertura do fórum, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito obrigada, gente. Bom almoço e até a próxima. Obrigado, bom almoço, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.